Cara, o que é que será que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos? De verdade. Eu fico me perguntando isso porque eu não sei se o PT vai sair do poder ou não. Eu não sei se o Lula vai sair do poder ou não. Mas me parece que a imagem dele está muito desgastada. E eu não sei se ele aguenta mais 4, 5 anos de panela de pressão brasileira, não, velho. Porque eu tô vendo que as coisas estão prestes a implodir. A imagem dele tá tão desgastada que quando você entra no Instagram, a maioria das mensagens são negativas. Se liga, ó. Uma postagem sobre o Brasil ser soberano. Cuba também é independente e adivinha como é lá, tão soberano que foi vendido à China. Continuem votando Lula para ver como vai ficar o Brasil. Continuem. Que mais um? Se tivesse regras no Brasil, você não seria presidente. Soberano aonde? Aqui é colônia. Lula Tigrão com Zé, Tchutchuca com a China e Rússia. Bicho, é só comentário negativo. O pior presidente da história. O pior presidente do Brasil que o Brasil teve a infelicidade de ter fora. Cara, é uma imagem muito desgastada, extremamente desgastada. Para onde é que a gente vai com isso aqui? Será que o PT seria reeleito se as urnas fossem justas, se as eleições fossem honestas? Eu, sinceramente, eu não sei. Porque ainda existe a possibilidade de tornar inelegível qualquer pessoa que chegue com um discurso diferente, ou que seja destoante do que é o PT, ou pior, ou seja ainda mais anti-establishment, anti o status quo atual. O status quo atual é redundante, mas enfim. Anti Alexandre de Moraes, anti STF, por exemplo. Porque é o seguinte, se alguém discursar que vai ser contra o STF ou contra o Alexandre de Moraes, provavelmente vão utilizar esses feitos para dizer que o cara está sendo contra a democracia e vão tornar o cara inelegível até prender o cara. E se o cara disser que vai, sei lá, combater a corrupção e esse tipo de coisa, blá blá blá, as pessoas vão começar a desconfiar porque era o mesmo discurso do Bolsonaro, isso não aconteceu. E atualmente tem uma coisa que é muito pior do que a corrupção no Brasil, que é a injustiça. É o legislativo, o executivo e o judiciário trabalhando em prol de realizar injustiças no Brasil, sabe? Esse discurso hoje em dia eu acho mais forte do que a corrupção, porque a corrupção meio que tá todo mundo acostumado. E vou ser bem sincero, eu prefiro as pessoas roubando dinheiro, que os políticos roubem dinheiro e coloquem no próprio bolso, do que roubem dinheiro para financiar ONG abortista, para financiar movimento feminista, movimento de criança trans, esse tipo de coisa, essas paradas que são completamente aberrantes. Então, cara, roubem o dinheiro, botem no seu bolso, mas não deixem esse dinheiro ir. Para como é que eu posso dizer? É porque, dependendo do que eu posso falar aqui, pode ser que limitem o alcance. Eu acabei de deletar um vídeo do YouTube porque tomou flag. Isso é um parênteses para vocês saberem por que o vídeo do não proibido Coringá foi apagado, tá? Mas é melhor que eles roubem esse dinheiro e coloquem nos próprios bolsos do que eles deem para instituições ou que eles transfiram esse dinheiro de forma até estatal para comunidades que são mais ligadas ao socialismo, por assim dizer. Porque se eu falar mesmo o que é que eu penso aqui, o canal cai e vai ser deletado tipo de vez, tá ligado? E por isso que eu sempre estou pisando em ovos. Eu estou tentando jogar com as regras do jogo, com as regras da plataforma. E eu me pergunto o que é que aconteceria se, mesmo apesar de tudo isso, alguém chegasse ao poder e começasse a fazer mudanças. E reduzisse o poder do STF, porque o povo vai pra rua. Pode ser dizer que o povo vai apoiar. E olha, eu nem estou dizendo que eu acredito no governo, eu nem estou dizendo que eu acredito no Estado, eu não acredito no voto, eu não acredito que as coisas vão mudar por vias estatais, mas eu estou divagando. E se isso acontecesse? Quanto tempo demoraria para as engrenagens da máquina brasileira serem realmente limpas? Para que instituições como a polícia, que deveriam ajudar a população, parem de muitas vezes atrapalhar a vida do cara que é trabalhador. Parem de ficar cobrando multas injustas. E quando eu falo injustas, não é porque o cara fez alguma coisa e o Detran caçou alguma coisa ali para tentar multar o cara. Não, eu tô falando do cara, tipo, sei lá, tá com o documento atrasado ou tá sem habilitação. Isso não deveria ser motivo para o cara ser roubado. Isso não deveria ser motivo para o cara ser roubado. Se o cara sabe dirigir e o cara não cometeu crime nenhum, o cara não agrediu ninguém, o cara não cometeu nenhum acidente, pra que a habilitação é necessária? Isso nem faz sentido. Isso é simplesmente para conseguir grana da população. O roubo, ele já é institucionalizado. Então você tem a polícia operando não para defender a população, mas muitas vezes para agredir a população. Infelizmente é assim. E, inclusive, eu tenho muitos pontos, muitos questionamentos sobre a polícia, que é o seguinte: a polícia não pode maltratar vagabundo no Brasil, que eu gostaria que pudesse. Se ela prende,
a galera solta. E se eles não prendem, dizem que a polícia não é eficiente. Me parece que a polícia atualmente, ela está sendo desenhada já há alguns anos para que ela não possa ser efetiva, não possa ser eficaz e a população possa culpar a própria polícia e não o governo por ter travado completamente como funciona a polícia. Então, meu irmão, eu quero que ladrão tome cacete da polícia. É isso que eu quero. Mas eu não quero que a polícia esteja multando o trabalhador porque está com documento de carro atrasado. Ou porque está sem pagar algum imposto ou alguma coisa assim. Nota que há uma diferença muito grande. Mas enfim, voltando ao ponto principal do assunto aqui, acabei me desviando. É até bom falar sobre isso porque a polícia ela é uma dessas engrenagens. E há outras diversas que precisam ser limpas. O Detran, por exemplo, meu irmão, o Detran tem que acabar. Não vai chegar alguém que vai acabar com o Detran. Porque se o cara chegar e disser vai acabar com o Detran, um monte de gente que ganha dinheiro por conta do Detran vai tentar eliminar o cara. Isso e vários outros aspectos. Teria que ter um apoio popular muito grande e teria que ter um apoio de pessoas que fazem parte do Estado e que estão dispostas a abdicar do seu poder e do seu dinheiro, que é oriundo do próprio Estado. E será que isso vai acontecer? Eu acredito que não. E eu, sinceramente, não sei se o Lula vai tancar as próximas eleições, quem vão colocar no lugar dele, porque o bicho tá pegando. Eu não vejo saída, sabe? É como se eu tivesse que escolher entre a frigideira e o micro-ondas. Não tem solução. De verdade, eu me pergunto, e faço questionamento a vocês, por favor, deixa aqui nos comentários. Se vocês acreditam que tem alguma solução, tem alguma saída, tem alguma coisa que vai acontecer com o Brasil para o Brasil melhorar. Eu não consigo enxergar nada disso. Eu acho, tipo, eu só fico imaginando os cenários menos piores que podem acontecer, e o menos pior de todos é pular fora daqui no final do ano que vem. Porque eu vou falar para vocês, dificilmente as coisas vão permanecer como elas estão. Ou os caras vão aumentar muito mais o poder, porque eles sabem que não tem como retroagir. Se alguém chegar ao poder, chegar à presidência e disser que vai mudar o sistema todo, e ele realmente for fazer isso, pessoas como os juízes do STF vão se ferrar muito, então eles não vão deixar isso acontecer. Então eles vão ter que aumentar ainda mais o seu poder, o seu despotismo, por assim dizer. Então, a única saída que eu vejo é no final do ano que vem, nas próximas eleições, pular fora desse país. Assim, é o melhor cenário possível. É o melhor para qualquer lugar. Se você não for uma pessoa extremamente rica, que consegue se proteger e tem conchavos com o governo para evitar de ser prejudicada, não tem saída, velho. E digo mais, a perspectiva do governo não é de corte de gastos. É sempre de aumento de arrecadação. Aumento, aumento, aumento. E o aumento de imposto no Brasil sempre ocorre de formas múltiplas. Você tem o aumento nominal das tarifas, criação de novas tarifas, você tem o imposto inflacionário, então mesmo que o seu dinheiro esteja parado no banco para que o governo se financie ou financie causas que ele acha justas ser financiadas, ele vai imprimir dinheiro, vai criar inflação e vai degradar o valor do seu dinheiro. E você ainda tem um outro problema. Se o empresário fatura mais, não porque ele está lucrando mais, mas porque o valor dos produtos aumenta por conta da inflação, eles precisam pagar a mesma taxa, só que não existe um ganho real de valor. Não existe esse ganho. Estou vendendo mais caro, logo estou lucrando mais. Não, não, não. Estou vendendo mais caro porque o governo inflacionou ainda mais a moeda. Então, eu acho que a gente já chegou num cenário, minha conclusão disso tudo, é que a gente já chegou num cenário que o Brasil virou uma grande Venezuela. Não é que a gente vai virar uma Venezuela. A gente já virou uma Venezuela em muitos aspectos. A gente não tem segurança, a gente tem uma economia degringolando cada vez mais, a gente tem uma instabilidade jurídica absurda, a gente não sabe se leis que são positivas para a população vão se manter, a gente não sabe se amanhã vão ser criadas novas leis que vão prejudicar ainda mais a população, porque o Estado enxerga a gente como insetos, como vermes que precisam ser esmagados o tempo inteiro. E como alguém pode não ser libertário? Como alguém pode pedir mais Estado? Como alguém pode ser socialista e querer que o Estado se expanda ainda mais e dizer, ah, não, mas o Estado tem que se expandir de uma forma socialista, só que da forma que eu concordo ou da forma que eu acho que é correto? É um suicídio intelectual absurdo. Das pessoas acharem que realmente
vai chegar alguém que vai melhorar, ou que o meu socialista preferido vai chegar ao poder e as coisas vão melhorar. E vou falar para vocês, a gente não vive num estado completamente socialista porque ainda tem mercado. Se não tivesse mercado, aí sim a gente estaria, sei lá, vivendo numa espécie de socialismo utópico. Porque se o socialismo máximo mesmo fosse o que é o Brasil, ainda seria legal pra caramba, tá ligado? Só que não é. Quando chega um socialismo máximo mesmo, quando você abole o sistema de preço, o negócio vira terrível. A escassez de comida é tão alta que as pessoas que as pessoas passam a morrer de fome. É isso que acontece. E as pessoas se apegaram tanto à esperança vinda de um político que elas acreditam realmente que vai chegar um Bolsonaro, que vai chegar um cara desses aí e vai salvar a nação. Eu não consigo enxergar saída a não ser o aeroporto para o Brasil. Falei igual o Nando Moura agora. Vocês acham que tem solução de alguma forma? Vocês acham que existe algum mecanismo, alguma brecha, alguma possibilidade de melhora no Brasil? Vinda do próprio Estado? Eu acredito que não, velho. Eu sou libertário. Ó, é o seguinte, é muito importante deixar claro uma coisa aqui. Eu sou libertário, anarcocapitalista, defendo a economia irrestrita, tá? E defendo uma lei, eu defendo uma teoria ética jurídica que se baseia apenas na propriedade privada. A propriedade privada e suas derivações lógicas é que nos permitem definir as leis mais justas, compreender as regras mais justas para uma sociedade. E não esse positivismo absurdo baseado no que um político escreve num pedaço de papel e aí passa por trâmites legais e aquilo ali se torna uma nova regra que vai reger as nossas vidas. Eu sou libertário porque eu entendi que imposto é roubo. E imposto financia um monte de porcaria que só vai aumentar o poder do Estado. É isso que acontece. É importante eu deixar isso aqui claro porque quando eu critico o socialismo, quando eu critico a esquerda aqui, as pessoas geralmente curtem o vídeo e tal. Mas sempre que eu falo que Bolsonaro não é a solução, um Bukele não é a solução, porque o cara, querendo ou não, aumentou muito o poder do Estado de El Salvador, por mais que ele tenha feito justiça, ou por mais que ele tenha mantido paz no país, ele aumentou muito o poder do Estado. E provavelmente o poder do Estado não vai retroagir. Isso vai começar a afetar as outras pessoas no longo prazo, no médio e longo prazo. Então, eu não acredito em políticos, eu não acredito que a direita ela é antissocialista ou que ela é capitalista de verdade. Eles são socialistas em outros aspectos, tá? Muitas vezes eles querem que o poder do Estado diminua na economia, mas eles vão querer que o Estado continue controlando as suas vidas ao seu bel prazer. A diferença é só os costumes que eles querem que sejam controlados ou não. E demorou muito tempo para eu poder entender isso, porque eu sempre me considerei um cara de direita e capitalista, até eu perceber que eu defendia coisas como saúde pública, educação pública. E isso é socialismo. Porque você vai estar roubando uma pessoa para financiar aquilo ali. E roubar é errado. Roubar é antiético, roubo é crime, independentemente de como seja utilizado o fruto daquele roubo. Se você for roubar uma pessoa para dar de comer para outra que está passando fome, por mais que emocionalmente as pessoas aceitem isso aí, não, tudo bem e tal, sei lá, ainda é errado. Ainda é errado. Ser sentimental, utilizar o lado emocional num debate é bullshit. É bullshit. O que importa é a razão, o que importa são os argumentos. Infelizmente, a realidade é dura. Então, você tem que aceitar a realidade, entender como é que o jogo funciona, decidir se você vai jogar com aquelas cartas ou não. E se você vai jogar com aquelas cartas, entenda que há coisas que podem ser modificadas e coisas que não podem. O que pode ser modificado, por exemplo, é onde você deixa o seu dinheiro. É desinvestir, é comprar Bitcoin. Isso você pode controlar. E faça isso enquanto é tempo, porque a janela de oportunidade está se fechando. Está se fechando de verdade. E a gente não sabe até quando a gente vai conseguir comprar Bitcoin. A gente não sabe até quando o real vai valer alguma coisa para a gente conseguir comprar Bitcoin com ele. A situação me parece sempre preocupante, sempre alarmante. Mas eu não quero ser só o portador das más notícias. Não, existe ainda uma esperança financeira. Pelo menos uma esperança financeira tem, que é desinvestir. Que é o Bitcoin. Tem essa esperança aí. Pelo menos financeiro. Não vai resolver todos os problemas do mundo, mas vai resolver um dos seus problemas. Eu falo de Bitcoin para vocês o máximo que eu posso, porque é um bot salva-vidas. E eu me senti salvo quando eu encontrei o Bitcoin, quando eu compreendi o Bitcoin, quando eu passei a comprar Bitcoin.
Eu me senti financeiramente salvo e percebi que eu consigo, sei lá, atracar em alguma ilha. Dá para sobreviver. Esse é o único bote que você tem. Se não, velho, você vai ficar num navio que tá afundando e simplesmente vai ficar gritando que tá afundando. Não deixem o negativismo controlar a vida de vocês, por mais negativas que as coisas estejam. Se tem uma saída, por menor que seja, utilize-a. Não sei até quando a gente vai conseguir utilizá-la e quanto tempo a gente vai conseguir se manter aqui no Brasil, tá? É isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.